encontra-se aqui nos nossos estúdios o Ranilson Gonçalves, presidente da Comissão Municipal Expedidora de Identidade Estudantil, que vem apresentar como solicitar o documento em Teresina, valor e também para que você, estudante, possa garantir os benefícios com a meia entrada em cinemas, teatros, shows, né? Onde que é permitido, nos circos também, tá bom? Estádios de futebol e também no transporte coletivo, que é um dos mais importantes, a condução, né? Até a sua instituição de ensino. Então, na qual a passagem meia para o estudante está no valor de R$ 1,35, é isso? E o bom dia, né? Bom dia, Ranilson. Obrigado por participar, por estar aqui com a gente no nosso Comando Geral. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Magela, Eliezer, Chico, né? Todos que estão agora nos assistindo e ouvindo. Uhum. Bom, qual o primeiro passo, né, para quem precisa, então, portanto, tirar, né, a sua carteira estudantil? Bom, a gente primeiro pede a atenção aos pais, aos alunos, aos responsáveis, né, pelo prazo da validade da carteira referente ao ano de 2023, certo? Ele termina agora, final do mês de março, certo? A gente pede aos estudantes que fiquem atentos nesse prazo. Aí, para isso, a CMEI, Comissão Municipal Expedidora de Identidade Estudantil, ela antecipou o processo da expedição das carteiras referente ao ano de 2024, ou seja, já iniciamos o processo agora a partir do mês de janeiro, lá pelo dia, já no início do mês de janeiro, iniciamos todo esse processo para a expedição dessa carteira, ou seja, qual é o passo a passo que o estudante deve fazer para adquirir a carteira. Existem 3 formas. A primeira, ele pode acessar o nosso site, certo? Que é o www.novacmei.com.br, e lá vai ter uma opção, solicitar carteira, certo? Ele vai clicar nessa tecla, né? E lá vai ter um passo a passo. Ele vai seguindo, que é o quê? É preencher os seus dados, os dados da escola, anexar os seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de endereço e uma declaração da escola, certo? Automaticamente, quando concluir esse processo, ele vai receber no seu e-mail, que ele vai deixar cadastrado lá, uma informação das nossas equipes, as nossas equipes técnicas, que elas vão analisar toda a documentação para averiguar se o estudante está apto mesmo para poder ter a carteira. Automaticamente... vai verificar os dados, né? Automaticamente aprovando, ele vai receber a notificação que a sua carteira está apta para ele receber no nosso ponto de atendimento. Agora, para isso, antes dele receber a carteira física, ele já recebe do seu celular um link, na qual ele pode baixar, e ele vai ter a carteira digital, na qual ele já vai poder usar a carteira dele. Outro passo, ele pode ir também no nosso ponto de atendimento presencial, que fica ali na rua Senador Teodoro Pacheco, no número 28, no primeiro andar. Claro que ele tem que levar também os seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de endereço, e também uma declaração da escola. Lembrando que esse passo presencial, ele vai automaticamente, na hora ele já recebe a carteira, já sai de lá do nosso ponto presencial com a carteirinha com a carteira em mãos. Com essa carteirinha, mostra aqui, Fabrício, já sai aqui com essa carteirinha na mão, está um pouquinho distante, mas dá para ver. Então, já sai então, portanto, com essa carteirinha na mão, se você for fazer a sua solicitação presencial, né? Isso, e um outro passo é na própria escola. As nossas equipes, hoje mesmo, as equipes estão nas escolas fazendo todo esse processo, ele vai com um formulário, né? A gente preenche todos os dados dos estudantes lá, e a gente leva para a empresa confeccionar essa carteira, e no prazo de 4 dias úteis a gente entrega a carteira na própria escola para o estudante, certo? Esses são os 3 passos que ele tem para adquirir a carteira de estudante. O valor da taxa cobrada e onde pagar essa taxa? Muito boa pergunta, né? O valor da carteira estudantil, ela custa R$18, certo? No sistema que você faz pela internet, lá tem todas as opções. Ele pode pagar via Pix, via boleto, e enfim, lá tem todas as opções, né? Mas é R$18, agora com um detalhe, né? O estudante tem 2 opções de ter a carteira, né? Porque o estudante hoje, com o sistema de bilhetagem eletrônica, ele tem que usar aquele cartão, que não é nosso, é do CETUD, que a gente chama cartão estudantil, que é o passe estudantil, né? Sim. É um outro cartão paralelo à carteira. Aquele cartão, então, ele é só para o ônibus? Ele só serve para o ônibus. Ele é só para alimentar os CETUD. créditos. É só para alimentar os créditos, ele tem que usar a carteira e o ônibus. Então, assim, os próprios estudantes, ao longo dos últimos anos, principalmente antes da pandemia, fizeram uma cobrança à CMEI, porque é que a gente não unificava os 2 documentos,
certo? E assim nós procuramos o CETUT e fizemos a parceria com eles. Ou seja, na própria carteira de estudante, ele já pode vir a carteira com passe estudantil. O chip. É o chip, ele tem um chip embutido nele, né? Pronto. Agora sim, esse chip é do CETUT, né? É a carteira, o cartão vem junto com a carteira, mas ele é do CETUT, eles cobram a taxa por esse cartão, por essa carteira. Então seria R$18 mais a taxa do chip. Aí a carteira fica em torno de R$29. Mas isso é opcional, tá entendendo? Cabe o estudante, ele opta se ele quiser a carteira junto com o cartão ou não. Ele pode tirar o cartão em outro momento. É só ele levar a declaração da escola lá no CETUT e tirar o cartão paralelo. Agora, uma pergunta importante acerca dessa parceria com o CETUT é o seguinte: existe uma prática do CETUT onde o estudante compra X passes e aí o CETUT determina um prazo para que ele use esses passes. Caso o estudante não use dentro desse espaço estabelecido pelo CETUT, esses passes são bloqueados. Perdem a validade. Perdem a validade, é bloqueado. E aí o seguinte, qual é a alternativa para que isso venha a deixar de existir, uma vez que, e aqui a minha humilde opinião, no meu entender, é o seguinte: se eu compro um produto, esse produto é meu, eu posso usar quando eu quiser, eu posso usar dentro de um mês, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de um ano, ou guardar para quando eu usar, quando eu achar interessante. O que o CEMEI pode fazer para coibir esse tipo de prática do CETUT? É uma boa pergunta sua. É assim, o prazo de validade dos créditos estudantis é que nem aquele tempo passado, que eram os vales estudantis, né? Os vales. Que tinha um prazo de validade de 90 dias, né? Acontece em alguns casos quando o estudante ele vai trocar a carteira de estudante dele, né? Que ele vai trocar por outra carteira, por exemplo, a de 2023 para 2024, certo? Pode ser que os passes deles estejam praticamente venceu, tal. Então a gente orienta ele a procurar o CETUT, porque isso é uma coisa interna do CETUT, né? Mas a gente orienta sempre o estudante a procurar o CETUT no sentido de que ele possa revoltar aquele passe. Revalidar, né? Revalidar os passes dele. Não, eu digo a você, porque acerca de que eu fui cobrador de ônibus e por muitas vezes eu vi o aluno passar constrangimento. De que forma? Ele adquiriu o passe, o cartão dele tem crédito, porém o CETUT, não, já expirou o teu limite de usar, e aí é o seguinte, o aluno ficava na beira da catraca sem nenhum vintém furado no bolso, somente com os créditos que ele constava no seu cartão. Eu digo em relação a isso, dentro do ano letivo normal, eu passei 90 dias sem utilizar o meu passe, hoje eu preciso ir ao centro, eu preciso ir a uma biblioteca, eu preciso ir ao cinema, ao teatro, e eu vou utilizar o meu passe. E aí? Nesse caso, esses são alguns casos paralelos que pode acontecer, certo? E assim, por isso que eu estou lhe dizendo que eu oriento ao estudante sempre a procurar o CETUT para fazer uma forma de tentar readquirir esse espaço. Claro que nós estamos toda à disposição, né? Para que a gente possa fazer essa intermediação, né? São fatos que acontecem, claro, com fatos isolados, mas que a gente sempre orienta ele, junto com a CEMEI, para que ele não fique nesse prejuízo com esse valor, com esse espaço que posteriormente possa vir a se expirar. Fora do sistema de bilhetagem eletrônica, quando a greve de ônibus, por exemplo, que outros veículos são cadastrados para prestar o serviço, os estudantes estão conseguindo garantir a tarifa estudantil ou eles acabam pagando a inteira? Pois é, nesse caso aí, como o sistema é bilhetagem, né, de certa forma ele tem um certo prejuízo nesse sentido, porque não existe aquela bilhetagem quando, por exemplo, uma greve acontece, né, esse caso, né? Os carros cadastrados, né? Exatamente. Então ele não tem aquele sistema da bilhetagem, o estudante usa o cartão, né? E aí, mas aí é o seguinte, nesse caso, fica mas o que o Eliezer colocou que é importante a gente frisar, no transporte que foi cadastrado, mesmo não tendo a bilhetagem, o aluno tem o direito a meia, ele pode ir lá apresentar a identificação e pagar somente a meia em dinheiro? Nesse caso a gente tem que conversar com o pessoal do CETUT, até mesmo o pessoal da S-Trans, para que eles possam aceitar isso aí. Existe nesse caso o pessoal da zona rural, tá entendendo? Existe um caso parecido, que na zona rural, por exemplo, não existe aquela catraca. Exatamente. Tá entendendo? Mas assim, o estudante lá, ele pode pagar a meia estudantil com dinheiro em espécie, nesse caso aí. E durante o passar do tempo, né, que a carteira estudantil ela vem aí, né, de muitos anos, tem sido respeitado, né, em circos, shows, tem sido respeitado ou tem existido aí alguns constrangimentos por parte de quem tem aí direito, né, à meia entrada? Não, até que os últimos anos avançaram essas questões, né,
de se Respeitar, prevalecer né? a lei, tá entendendo? Hoje sim, a carteira tem a validade de cinema, no circo, no show, no teatro, no estádio de futebol, certo? Você que adquirir a sua carteira da CEMEI, falar um caso interessante, é que se você adquirir a carteira da CEMEI, ela vai ter validade em todo o território nacional, porque a CEMEI, ela tem um sistema da carteira, um chip, tá entendendo? O chip é um QR Code que faz a leitura, que é o ou QR seja, Code o estudante pode viajar em qualquer parte do Brasil, aonde aceite a meia entrada, né, principalmente cinema, show, teatro, estádio de futebol, ele vai ter acesso a esse abatimento. A gente é muito procurado por pais que viajam, que querem saber, olha, nossa carteira, a carteira da CEMEI, ela tem validade, por exemplo, em Fortaleza, vou para um show lá, vou para um cinema, tem validade. Eu asseguro a todos os estudantes, a todos os pais responsáveis, que sim, a carteira da CEMEI aqui no estado do Piauí é a única que tem validade em todo o território nacional, essa carteira. Qual o total de estudantes hoje beneficiados com a carteira? A gente, no período de pandemia, foi feito um processo de zero, não teve processo de expedição das carteiras. Né? Então, eu vou falar por base do ano passado. Por exemplo, no ano passado, nós chegamos a tirar em torno de umas 15 a 18 mil carteiras. Né? A gente pretende, esse ano, chegar em torno de umas 20 a 28 mil carteiras. Presidente, uma pergunta que é importante, uma vez que você está à frente dessa instituição tão importante. Você falou agora acerca do endereço na qual vocês estão atendendo, uma sala. Eu pergunto a você, cadê o patrimônio da CEMEI? A CEMEI tinha uma sede ampla, uma sede aconchegante. Eu cheguei a visitar diversas vezes. E aí eu pergunto, o que foi feito em gestões passadas com o patrimônio dos estudantes, a CEMEI? Não, ela tem uma sede ali na rua Arlindo Nogueira, né? E pertence à CEMEI, certo? Então, um processo de reforma, tem um processo de reforma, mas existe a sede própria da CEMEI ali na rua Arlindo Nogueira. Então, aquela... Ela está em processo de reforma lá. E aquela história de que a sede foi vendida, que teve uma situação no passado, aquele negócio, é fake news? Não, a sede permanece sendo um patrimônio da CEMEI? Não, a sede não foi vendida não, certo? A sede é o patrimônio da CEMEI, certo? E claro que a gente tem alguns problemas para ser resolvido perante a justiça, mas esse problema já está sendo trabalhado por toda a equipe da CEMEI, equipe técnica, os advogados, com os contadores, para tentar resolver toda essa situação. Mas existe sim o prédio da CEMEI, só está precisando de uma reforma, também porque é importante fazer esse esclarecimento, né? Com o período da pandemia, a CEMEI ela vive hoje única e exclusivamente das vendas das identidades estudantis. Ela não recebe... É a única renda do ano, podemos dizer. A única renda da CEMEI é essa. Não tem financiamento de poder público ou privado. Entendeu? A única renda da CEMEI é essa. Então, assim, com o período de pandemia, assim como os outros setores, também a CEMEI sofreu com esse processo. Tá entendendo? Não houve processo de expedição e isso ocasionou alguns problemas, digamos assim, de ordem financeira, mas que a equipe que está hoje aqui, eu estou à frente, estamos aqui empenhados com toda a equipe técnica, jurídica, para resolver todas essas questões pendências. Historicamente, nós observamos o uso político de organizações do tipo da CEMEI, dos movimentos estudantis, vereadores, deputados que alcançaram o mandato emergindo dos movimentos estudantis. E a CEMEI também serviu de trampolim para alguns, é fato histórico. Hoje ainda existe isso ou é página virada? Não, a CEMEI hoje ela presta o seu serviço para os estudantes na expedição das identidades estudantis, certo? Não existe hoje esse processo político aí não. Se existiu no passado, mas hoje não... É porque anteriormente o que era feito? A CEMEI era palco das discussões dos problemas do transporte como um todo, onde membros esses que surgiram na vida pública iam para a rua fazer carreata, fazer panfletagem, e aí acabavam se tornando uma figura pública e enveredando pelo mundo da política. Então hoje a CEMEI não faz mais esse meio de campo, é exclusivamente para tratar da questão do estudante em si. Exatamente. Eu queria até colocar um fato interessante, eu também fui do movimento estudantil, lembro demais que eu sou um dos que lutou bastante pela criação de grêmios nas escolas, do fortalecimento das entidades estudantis, a UMS aqui em Teresina, o CECEP, que é uma entidade a nível estadual, já fui presidente do CECEP, batalhamos muito para que a CEMEI pudesse chegar ao patamar que chegou até hoje, certo? E assim, hoje não existe essa questão política na CEMEI. Hoje a CEMEI ela é única e exclusivamente para a emissão das carteiras estudantis. Certo.
É isso aí, então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias aqui no nosso Comando Geral. Para você que ligou o seu rádio agora, para você que ligou agora a sua TV, nós estamos conversando com o Ranilson Gonçalves, que ele é o presidente da Comissão Expedidora de Identidade Estudantil, a CEMEIA. E se você tem alguma pergunta, né, alguma indagação com referência às carteiras estudantis, né, você que é aluno, você que é pai de aluno, quer tirar alguma dúvida, 2106-9927, 2106-9927, para você ligar, para você fazer parte, então, portanto, aqui da nossa programação, do nosso Comando Geral, primeiro da semana, nesta segunda-feira, a 19 de fevereiro. Eliezer e Chico, fica à vontade. Só relembrando, os estudantes precisam se atentar para o prazo de validade da carteira e não deixar passar o vencimento para ir tirar, pode perder o acesso à carteira. A gente faz esse alerta aqui aos pais, aos estudantes, aos responsáveis. O prazo de validade da carteira referente ao ano de 2023 termina agora, em março, certo? No final de março, e aí o estudante, para ter acesso ao abatimento de 50% do sistema de transporte, e assim como manda a lei, ele tem que ter a carteira referente ao ano de 2024. E aí as nossas equipes já estão no campo trabalhando para que esse estudante possa ter esse documento o mais rápido possível. É bom, né? Mesmo com a de 2023 ainda em vigência, ainda valendo, é bom que o aluno já comece, né? Porque tem gente que só começa a procurar depois que o prazo vence. Mas separar é bom, os documentos, né? Mas é bom já separar o documento, já procurar, né? Para que uma vença, a outra já está em atividade. Por isso que a gente antecipou esse ano, viu? O processo já iniciou em janeiro, já, né? Geralmente iniciava em fevereiro, né? Mas sim, a gente preocupado com essa questão, a gente sabe que muitas vezes as pessoas deixam para a última hora fazer as suas obrigações, mas enfim, a gente já antecipou e já estamos com as nossas equipes já trabalhando para que esse estudante possa ter o documento da identidade estudantil antes que perca o prazo da validade da carteira de 2023. Bom, temos gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Alô. Alô, pode falar, quem fala? Alô, você do telefone, bom dia. Caiu a ligação, não conseguiu nos ouvir. Pode ligar novamente, né? Pode ligar novamente, 2106-9927. Bom, vamos continuando, então, como nós tratávamos aqui antes da ligação, e também é importante, né, essa antecipação, né, aí dos estudantes, para que não tenham contratempos, às vezes vence a de 2023, ele ainda não correu atrás, ainda não recebeu, aí vai ter que pagar inteira. Vai ficar barrado aí no cinema, pagando inteira, na catraca do ônibus, como diz o Chico, complica, né? Pois é, para isso é que a gente estamos trabalhando para que esse estudante não possa vir a perder o seu benefício. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Major, bom dia, Chico, bom dia, presidente, Júnior Gavião. Presidente, eu ouvi atentamente aqui a sua entrevista. E eu queria, de fato, saber o que mudou na realidade, além das carteiras de estudante, para os estudantes. Qual é o outro benefício? Claro, fora desconto. Mas qual é o outro benefício que a CEMEI tem para os estudantes de Teresina, pós-pandemia? O que é que o senhor planeja para que essa classe, uma grande gama da população teresense que estuda, pós-pandemia, evidentemente, eu estou falando desse ponto, mas o que é que o CEMEI planeja para a classe estudantil em relação a inúmeros benefícios em outros estados que existem do país? Qual é o seu planejamento e o que você já tem aí que poderia colocar à disposição dos estudantes? Bom dia. Bom dia, Júnior. Obrigado pela sua participação. Renilson, fica à vontade. Bom dia, Júnior lá do Vale do Gavião. Júnior, realmente a gente da CEMEI, ao longo de, acredito que uns 5 anos atrás, a gente vem tentando outras equipes da direção passada, tentando agregar valores na carteira, além dos benefícios da minha entrada, mas tentando agregar valor. E assim, a gente conseguiu fechar várias parcerias, como por exemplo na área da saúde. Nós temos um programa lá chamado Telemedicina, ou seja, cabe ao estudante, ele vai acessar o nosso site, se ele quiser aderir, ele pode aderir ao quê? São exames, consultas e descontos em farmácias, certo? Que o estudante vai ter, certo? Então nós já estamos com esses convênios já em aberto, ou seja, o estudante que queira
ter acesso a esses benefícios, ele acessa lá o nosso site, que lá tem toda as normas que ele tem que fazer para poder adquirir esse benefício. São descontos, na verdade são descontos, principalmente em farmácia. Ajuda, né? Já é uma ajuda em farmácia e também para ele ter acesso a consultas e exames. Certo? E também nós vamos ter também tentando fazer um convênio com as lojas, né? Para ele ter desconto também nas lojas, que o estudante possa comprar alguma coisa para ele, principalmente livraria, por exemplo, ou roupa para ele ir para a escola também. Então a gente está trabalhando para tentar agregar valor à carteira, além dos benefícios que ele já tem garantido em leis. Agora em Teresina, 7h57, queremos agradecer aqui ao Ranilson Gonçalves, presidente da Comissão Municipal Expedidora de Identidade Estudantil, a CEMEI, né, que veio aqui trazer esses esclarecimentos, só reforçando, Ranilson, para que os estudantes, os seus responsáveis, os seus tutores, os pais, enfim, né, já providenciem, então, portanto, mesmo estando vigente a carteira do ano passado, mas que já comecem então, portanto, a procurar a CEMEI para poder providenciar já de 2024, para que esse intercâmbio 23-24 fique aí e o aluno, né, o que depende, né, principalmente aqueles que mais dependem da carteira estudantil, não possa ter nenhum tipo de problema, né? Para isso a gente pede a atenção, mais uma vez repetindo aqui, a atenção de todos os pais, dos estudantes, para que ele procure a CEMEI, certo? Ali no nosso ponto de atendimento presencial, na rua Senador Teodoro Pacheco, no número 28. Então ele entra no nosso site da CEMEI para fazer todo o processo da expedição, da emissão, aliás, da carteira estudantil. E as nossas equipes também estão nas escolas, fazendo todo esse processo. Então, muito obrigado a você, um bom dia, uma excelente semana. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui para prestar os esclarecimentos.